Vivemos uma época que a sociedade percebe-se acuada e desorientada com a violência, que permeia todo o tecido da sociedade de várias formas. Isso não significa que vivemos uma era de violência, porque se analisarmos a história, veremos que isso é um fenômeno sociobiológico recorrente. A violência, ela se manifesta de diferentes níveis, e o comportamento agressivo ele não é necessariamente criminoso quando ele é associado à resposta de defesa ou fuga. É uma característica evolucionária que pode ser controlada. O comportamento agressivo se manifesta na interação social e é dirigida para causar intencionalmente injúrias físicas e psicológicas a outros indivíduos. A ação pode ser física ou verbal, e note que a intencionalidade deve ser necessariamente levada em consideração. A injúria acidental não são geralmente consideradas agressivas. O comportamento agressivo ele pode ser ofensivo ou defensivo. Esse último, que é o comportamento defensivo, ele pode ser incidental e deflagrado como autoproteção ou fuga. O comportamento agressivo ele também não é uma condição médica. Ele pode ser um sintoma de um quadro neurológico ou psiquiátrico, porém isoladamente ele não é uma doença ou desvio de caráter. Se a agressividade decorre de uma condição emocional explicável no contexto da situação, ela é um comportamento esperado e aceitável dentro de certos limites. O comportamento agressivo, propriamente dito, ele se manifesta episodicamente sem provocações justificáveis, ou com no mínimo de provocações pelo qual a agressividade se mostra injustificável. Várias tentativas de se estabelecer uma classificação para o comportamento agressivo já foram feitas. Todas insuficientes devido à heterogeneidade dessa condição. Isso levou investigadores a estabelecer uma distinção entre a agressividade de crianças e adultos no âmbito comportamental. Bem conhecida a classificação de Fashbach de 1964 e Manning de 1978 para o comportamento agressivo de crianças. Estabeleceu a agressividade instrumental para obter ou apropriar-se de um objeto específico, posições ou ter acesso a atividades desejadas, hostilidade dirigida unicamente para irritar ou ferir o outro, jogos agressivos como brincar de uma disputa que evolui para uma agressão deliberada, agressão defensiva. Ticklenburg e Ockenberg, de 1981, classificaram a violência criminal em adultos como violência instrumental motivada por um desejo consciente de eliminar a vítima. Violência emocional, impulsividade agressiva motivada por raiva ou medo extremo, assassinatos no decorrer de outro crime, violência bizarra, crimes insanos e psicopáticos, violência dissociada, crime de gangues, situação que o criminoso percebe o ato como legítimo por aprovação de grupo. Essas classificações elas podem ser úteis em certos contextos, como por exemplo, os vários tipos de agressão infantil podem ter diferentes cursos de desenvolvimento e também auxiliar no histórico do comportamento violento de adultos e adolescentes. Algumas pesquisas consideram a agressividade como unicamente dependente de fatores emocionais. Outras a consideram espontânea, uma forma de expressão que inevitavelmente segue o seu curso. No entanto, nenhuma dessas opiniões é completa se não levarmos em consideração fatores biológicos além do psicossocial. A agressividade está presente todos os dias à nossa volta. Nós a encontramos nas notícias, nas ruas, nas redes sociais. Parece ser uma tendência natural do ser humano, de maneira que em maior ou menor grau estaria em todas as pessoas. No geral, podemos falar de mais dois tipos de comportamento agressivo, que seria o hostil, o predatório ou instrumental, que eu citei algumas vezes aqui anteriormente. Elas se diferenciam principalmente por sua motivação. Têm antecedentes distintos, prevê problemas distintos, estão associados a processos cognitivos e emocionais distintos. Por exemplo, a agressão hostil é uma agressão impulsiva, com a finalidade de fazer mal, tem uma forte carga emocional e é uma agressão reativa. A agressividade instrumental predatória é premeditada, fria e, apesar de prejudicar, esconde por trás outras intenções. Pode ser orientada por um roubo, por obtenção de poder, é uma agressividade planejada, seja por vingança ou interesse. Diferentes tipos de comportamento agressivos parecem ter origem em diferentes áreas cerebrais. A amigdala, a formação hipocampal, a área septal, o córtex pré-frontal e a circunvolução do cíngulo parecem moldar o comportamento agressivo das conexões com o hipotálamo medial e lateral.
foi descoberta uma diminuição da massa cinzenta em indivíduos especialmente agressivos. Também se propõe como estimulantes do comportamento agressivo os altos níveis de testosterona e o baixo nível de cortisol. Eles são hormônios que o nosso corpo produz, responsável também para regular o nosso humor. Os níveis de serotonina também têm um papel importante no comportamento agressivo, tanto em sua manifestação como em seu controle. Existe a teoria neoassociacionista, desenvolvida a partir dos trabalhos de Freud por Berkowitz. Ela considera que o impulso agressivo é ativado quando o indivíduo é impedido de alcançar uma meta desejada. Isso leva ao estado afetivo negativo, que é o que originaria o comportamento agressivo no indivíduo. Temos também a teoria de aprendizagem social de Bandura, em que ele propõe que são as influências externas que estimulam o comportamento agressivo e que se interagem ao nosso repertório comportamental por imitação, ou seja, adquirir o comportamento observando outras pessoas se comportarem agressivamente. Isso acontece especialmente se a pessoa observada goza da simpatia de quem aprende e a considera como uma semelhante. E nesse caso, se quem observa percebe se obteve algum benefício com o comportamento agressivo. Essas são as duas perspectivas da qual parte Anderson e Bushman, com a interação de ambos os modelos. E essa terceira teoria leva à consideração fatores biológicos, ambientais, sociais, psicológicos para explicar o comportamento agressivo. A agressividade acontece devido à interação de características pessoais de um indivíduo junto com estímulos externos que ativam um conjunto de processos cognitivos e emocionais. Por isso, vamos praticar o autoconhecimento para que quando acontecer desses momentos que a agressividade vier, a gente souber lidar com elas e como usá-las de uma maneira correta. Então vou ficando por aqui, espero ter conseguido dar conta de explicar um pouco para vocês sobre o comportamento agressivo e o que a psicologia diz sobre ela. Se você ainda tem alguma dúvida ou ainda não entendeu algumas coisas, reveja o vídeo novamente, ou então daqui a pouquinho eu vou estar abrindo stories do meu Instagram para que vocês possam estar me enviando dúvidas, perguntas, ou então coloque aqui nos comentários também as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu também vou estar respondendo cada um de vocês com muito prazer, com muito carinho e com muita satisfação também, ok? Por isso, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva também, vá lá, me faça uma visita caso você esteja vendo pelas minhas redes sociais, vá lá também no meu Instagram caso você não me segue, vai lá, vou estar deixando aqui nas minhas descrições o link das páginas, então vou ficar esperando você, tá ok? Vamos continuar o nosso papo aqui nos comentários, beleza? Fica o beijo do Paulo para vocês, te espero no próximo vídeo e até mais!